Antônio Luiz Tavares, o famoso Asa Branca, curandeiro e raizeiro. Antônio Luiz Tavares, de alcunha, Asa Branca. Asa Branca, foi o cangaceiro que era filho natural de Cajazeiras na Paraíba. Nasceu no dia 10 de janeiro de 1901, e tinha como seus pais, o senhor Antônio Luiz, e Dona Maria, da Conceição. Sobre o seu nascimento, uma outra data aparece na história de Asa Branca, que vai marcar o registro desse dia. É a de 13 de agosto de 1902. Conforme consta no registro do seu casamento com Francisca da Silva Tavares, sua segunda esposa. Segundo nos declarou Francisca da Silva Tavares, durante os preparativos do matrimônio dos dois em Mossoró, Rio Grande do Norte, mesmo não querendo ir até Cajazeiras para solicitar a sua certidão de nascimento, preferiu registrar-se na cidade de Porto Alegre no Rio Grande do Norte, criando uma outra data que marcasse o seu nascimento, e assim poder se casar e arranjar um trabalho. A entrada de Antônio Luiz Tavares, o cangaceiro Asa Branca, se deu por motivos do mesmo ter vingado a morte de seu pai. Ele contou que teve o pai assassinado em Cajazeiras, quando tinha 2 meses de vida. Com o passar do tempo, quando chegou aos 13 anos de idade, descobriu os reais motivos e as causas de sua orfandade prematura. Intrigado com o que havia acontecido com o pai, ele foi atrás, matou o criminoso que assassinou o seu pai. O homem que havia matado o próprio pai dele na época, nada mais era do que um protegido do chefe político da cidade, possivelmente o prefeito Sabino Gonçalves Rolim, que governou a cidade de Cajazeiras entre os anos de 1913 a 1929. Asa Branca, mesmo não sofrendo praticamente nada por ter praticado o crime, mas temendo que mais tarde morresse nas mãos da polícia ou de outros cabras, preferiu entrar no cangaço, se afastou da cidade e foi ao encontro de Vigolino Ferreira da Silva, o Lampião. Abre aspas, Lampião me aceitou e eu fui cumprir a minha sina, vida dura e difícil, mas em todo caso era uma vida. No cangaço a gente faz muita coisas que não gosta, mas muita pior, era não viver. Lutar com a polícia para viver era muito melhor do que ter certeza que morreria, se caísse nas mãos dos parceiros do homem que matou o meu pai. Fecha aspas. Asa Branca afirmou certa vez em vida, o encontro com Lampião se deu em 1922. Um ano depois de ter cometido seu primeiro crime, nesse ano o afamado cangaceiro de Vila Bela fez uma visita à propriedade. Asa Branca estava escondido. Por sua facilidade, o jovem de apenas de 14 anos fazia o uso de armas de fogo, despertando a curiosidade do rei do cangaço, que logo o convocou para fazer parte do seu grupo. No bando de Lampião, Antônio Luiz Tavares, logo foi batizado de Asa Branca, que devidamente já incorporado ao grupo passou a fazer incursões pelos sertões por 5 anos, tomando parte em todos os assaltos, praticando assaltos em todas as cidades que a vida errante do cangaço lhes impunha. Considerado pelos demais companheiros do mundo do cangaço como integrante de bons modos e trato amável, Asa Branca participou das investidas contra as cidades de Apodi e Mossoró no Rio Grande do Norte. Na cidade de Mossoró esteve na trincheira em combate na Estrada de Ferro. Logo depois da ação mal sucedida, deu invasão a Mossoró. Asa Branca foi preso pela Polícia Militar do Estado do Ceará, recambiado para Mossoró, onde foi julgado e condenado pelo então promotor Abel Freire Coelho. Passou 10 anos na cadeia. Depois de ter cumprido a sua pena, ele voltou para o Ceará. Tempo depois, já esquecido pela sociedade a qual cometeu tantos delitos, voltou a Mossoró, estabelecido socialmente como cidadão pacato, pai de família e trabalhador do Instituto de Educação da cidade, convivendo com alunos, diretores e professores. O cangaceiro Antônio Luiz Tavares por um tempo ganhou a vida como curandeiro, e sempre dizia que Lampião não tinha morrido no ataque de Angico em Sergipe. Sobre o seu casamento, Asa Branca passou por 2 casamentos, um com Dona Sebastiana Venâncio, e a outra foi com a mãe dos seus filhos, Dona Francisca da Silva Tavares. Com o ex-cangaceiro de Lampião, Dona Francisca da Silva Tavares teve 9 filhos, e destes, apenas 4 estão vivos, os quais são Antônio Esmeraldo Tavares, Ocride, nascido no dia 10 de novembro de 1957, na cidade de São Bento, no estado da Paraíba. Francisco Tavares da Silva,
Nascido no dia 14 de abril de 1959, na cidade Caridade, no estado do Ceará. Este foi assassinado aos 24 anos de idade por um primo, por coisas banais. Maria Gorete Tavares Barbosa. Nascida no dia 1º de junho de 1960, em Caridade, no estado do Ceará. Maria da Conceição Tavares da Silva. Nascida no dia 25 de fevereiro de 1963, em Caridade, no estado do Ceará. Máximo Neto Batista. Nascido no dia 4 de maio de 1964, em Caridade, no estado do Ceará. Os demais filhos do casal não foram citados aqui porque faleceram ainda criancinhas. O ex-cangaceiro Asa Branca fez matrimônio por 2 vezes. Estando ainda na cadeia pública de Mossoró, casou-se pela primeira vez com Dona Sebastiana Venâncio, ela era natural de Mossoró, e com ele teve 3 filhos, os quais são José Luiz Tavares, Jeová Luiz Tavares e Dejanete Luiz Tavares. Mas posteriormente o casamento foi de água abaixo, quando os dois resolveram não mais conviverem juntos, e cada um procurou o seu destino. O segundo casamento foi realizado com Dona Francisca da Silva Tavares, natural de Brejo da Cruz, no estado da Paraíba. Ela nasceu no dia 21 de novembro de 1937, e é filha de Máximo Batista de Araújo, e de Dona Severina Guilhermina Silva, ambos paraibanos, mas o casamento com Dona Francisca da Silva só aconteceu 17 anos depois que ambos já viviam juntos. O casamento entre Asa Branca e Dona Francisca só aconteceu às pressas, por causa da necessidade de emprego. Como Asa Branca necessitava se empregar, e era necessária a sua documentação para ter direito aos benefícios do INSS, e não querendo retornar à sua terra natal, Cajazeiras do Rio do Peixe, na Paraíba, foi feito um casamento às pressas. Ele resolveu ir à cidade de Porto Alegre, cidade do Rio Grande do Norte. E lá, fez novos documentos. Com os documentos nas mãos, foi feito o seu casamento com Dona Francisca da Silva Tavares, no dia 14 de janeiro de 1974, no 4º Cartório Judiciário em Mossoró, de número 6.256, FLS 256, do livro B, 16, do Registro Civil de Casamento. Segundo Dona Francisca, quando as pessoas o perguntavam quantos ele havia matado, ele respondia: quem sabe é São Miguel, porque é ele quem pesa as almas. Nem a sua própria esposa, ele revelou quantos teria matado, mas de certeza, foram 2, o assassino do seu pai e um carcereiro em Mossoró. É claro que no bando ele teria matado muito mais, mas jamais confirmou o total de mortes pela maldita mira do seu mosquetão. A família de Asa Branca era bem estruturada. A família de Asa Branca e Dona Francisca é composta de 4 filhos, 17 netos e 28 bisnetos. Segundo as pessoas vizinhas dos familiares do ex-cangaceiro Asa Branca, as quais conversamos com elas, todas foram unânimes, e disseram que eles cresceram naquele bairro Bom Jardim, amigos de todos, honestos, trabalhadores e dignos de respeito. Nada desabona a família de Antônio Luiz Tavares, o ex-cangaceiro Asa Branca. Observação: se a população de Mossoró descobrir-se que o cangaceiro Asa Branca era curandeiro, com certeza ao invés de ser só mais um cangaceiro, também iriam considerar como um santo em Mossoró. No caso seriam 2, se Jararaca não rezava nada e é milagroso, o Asa Branca rezava muito, então tem que ser também santificado pela população desta cidade. O cangaceiro Asa Branca faleceu no dia 2 de janeiro de 1981, às 9h em Mossoró, em consequências de problemas cardiorrespiratórios. Ele foi sepultado no cemitério público São Sebastião, em um túmulo colado ao lado de José Leite de Santana, conhecido nas veredas do cangaço como Jararaca, ou Mestre Zé de Buíque. Hoje, Asa Branca, assim como muitos que fazem parte da Jurema, foram cangaceiros, mas tiveram uma nova chance para aliviar seus karmas, e praticar o bem maior em forma de caridade. Autoria do texto: José Mendes Pereira, Adriana Carla Paiva Pereira Freitas. Fotos: José Mendes Pereira, Juremeiro Canindé.